O que será que os gestores dos fundos imobiliários estão pensando para o mercado de FIIs para 2026? Será que eles estão otimistas? Será que eles acreditam no crescimento do produto no próximo ano? Quais seriam os principais riscos? E será que eles entendem a dor do cotista também? Uma pesquisa feita pelo BTG, junto às principais gestoras de fundos imobiliários, trouxe alguns dados bastante interessantes para a gente trocar uma ideia e debater. Se você não me conhece ainda, eu sou Bernardo Sanches, esse aqui é o Buy Pelos Fundos, e a ideia desse canal é te ajudar a atingir a independência financeira através dos seus investimentos. Se o conteúdo que eu trouxe aqui realmente fizer sentido para você, considere lá no final se inscrever para receber notificação de todos os nossos novos vídeos. E se você já é de casa, deixa o like e o hypar para a gente poder chegar cada vez a mais pessoas. Bom, vou colocar aqui na tela para você uma pesquisa muito legal divulgada pelo BTG, tá aí, ó, pesquisa com gestores de fundos imobiliários, primeiro semestre de 2026, né, visão para o próximo semestre, feita aí pelos analistas lá do BTG, e aqui tem alguns dados muito interessantes, tá? Primeiro aspecto que essa pesquisa traz aqui para nós é o seguinte, eles encaminharam essa pesquisa para a visão para os próximos 12 meses, e claro, né, a expectativa principal aí para o primeiro semestre, essa pesquisa é endereçada dessa maneira. Eles mandaram um total de 7 questões para 41 gestoras, infelizmente, né, só 54% responderam, ou seja, 22 casas responderam. Aqui do lado a gente vê, né, as principais casas aí, HSI, Mauá, TRX, Pátria, RBR, Rio Bravo, 20, enfim, casas muito grandes. Senti falta aí, por exemplo, da Quineia, né? Vi que eles não responderam. Quem sabe na próxima pesquisa eles podem participar também. Mas tem alguns dados muito legais aqui para a gente seguir. Tá? O primeiro aspecto é quanto ao otimismo, né, para os próximos 12 meses. E a gente vê que os gestores, olha só, estão bem otimistas, né? 77% aí de otimismo. Quando a gente iniciou aqui o segundo semestre de 2025, a visão para os próximos 12 meses era de 0,52. Então, houve um avanço significativo. Claro, não é no mesmo patamar aqui, né, do que a gente viu na pesquisa realizada no primeiro semestre de 2024, mas depois a gente teve quedas bastante expressivas, menos 0,48 aqui, primeiro semestre de 2025, e a gente vê essa retomada bastante importante. Então o mercado, para os gestores, está otimista. E confesso para você que minha visão é também nesse sentido. Para 2026, para os próximos 12 meses, um cenário positivo. Eles trazem aqui, né, os principais segmentos também para gente observar onde está concentrado esse otimismo. Está endereçado para logística, escritórios e renda urbana. 0,9 na logística. A pesquisa anterior endereçou 0,7, 0,8 para escritórios, anterior 0,6 e 0,8 para renda urbana também, 0,5. Então, fundos aí como HGLG, BTLG, XPLG, VILG, fundos como PVBI, FATN, TEP, RCRB, HGRE, TRXF, HGRU, RBVA, estão aqui no foco dessas grandes gestoras como setores que vão performar bem, e você pode, claro, se alinhar nessa visão e entender que esses ativos tendem na sua carteira também ter performance mais positivos. Shoppings também seguem aí um cenário positivo, mais estável, né? 0,7. Em CRIs, ou seja, para fundos de papel, segundo os gestores, 2025 não deve ser tão interessante assim. Visão de 0,5. A gente teve na última pesquisa uma visão de 0,9 e o agronegócio também bastante negativo, né? 0,1 negativo. Olhando para o agro, parece que o medo é muito em função da questão das recuperações judiciais que tem acontecido com muita força no segmento, e acho que faz bastante sentido essa questão de cautela. Isso vale, por exemplo, a nós também nos FIAG. Olhando para fundos de papel, como a maioria imensa dos FIIs de CRI são indexados ao IPCA, e a gente está ainda com uma Selic muito alta, né, atualmente em 15%, com uma previsão aí de cair nos próximos meses, mas não uma queda vertiginosa, talvez chegar em 12,5%, 12,25% ao final de 2026, então ainda é um indicativo que a gente deve ter uma inflação mais controlada, uma inflação atual aí em torno de 4,5%, o que não gera um dividendo tão elevado assim e também acaba segurando mais as cotações dos FIIs de papel. Pelo menos essa é a perspectiva que eu tenho. Eu imagino que o olhar dos gestores também foi por essa linha. Eu quero saber de você, deixa aí nos comentários. Você está alinhado com os gestores? Logística, escritórios, renda urbana são os principais segmentos, são nessa linha, nessa escala também, logística como principal setor para 2026? Eu acredito, sinceramente, no setor de logística, vacância muito baixa, 8%, né, taxa de vacância histórica nas mínimas nesse setor. Os escritórios, eles vêm se recuperando, eu sempre tenho um pé atrás com o setor de escritórios,
essa recuperação de fato aconteceu, taxa de vacância na cidade de São Paulo hoje em 16%, menor nível desde a pandemia, mas eu confesso que tenho alguma reticência também com esse segmento. Tá? A renda urbana, de fato, acredito muito no potencial, a gente está vendo, né, os fundos conseguirem trazer novos ativos, conseguindo também atrair outro tipo de investidor, esse investidor mais institucional. Esse movimento de troca de cotas tem acontecido. Acho que faltam ainda fundos de renda urbana, a gente poderia ver mais fundos surgindo. Hoje, 4 grandes FIIs, XF, HGRU, o RBVA e o próprio GARI 11, imagino que seria muito legal se a gente tivesse mais FIIs, né? Tem o Tevri também, mas um fundo num patamar, numa prateleira abaixo, pelo menos na minha visão. Gostaria de ter mais 3, 4 boas opções, como a gente tem no setor de logística, como a gente tem no setor de shopping. Seguindo esse relatório, eles falam dos gatilhos, né? Os principais gatilhos e pontos de atenção para o mercado de fundos imobiliários nos próximos 12 meses. Os gestores podiam escolher aqui até 2 alternativas. E veja só, né, os principais temas, né, mais citados aqui foram eleições 2026, 46% das respostas, e inflação e juros, 44%. Acho que faz bastante sentido. Esses 2 temas, na minha visão, têm endereçado muito, né, o que acontece no mercado de fundos imobiliários. Então, são mais questões macro. A questão de eleições naturalmente envolve toda a questão política, toda a questão de modelo econômico, toda a questão de mais ou menos liberdade, mais ou menos tributação e, claro, inflação e juros, como isso endereça bastante a questão de cada setor, de cada fundo, de cada tipo de fundo imobiliário, como a gente falou já na primeira parte. E aqui no âmbito operacional, eles trouxeram alguns pontos como gatilhos importantes que eu acho que faz sentido a gente trazer um pouco mais de cor. Primeiro, o reajuste e elevação do valor dos aluguéis, 33%. Então, os gestores estão observando isso, né? Os aluguéis estão defasados. A gente viu, por exemplo, muitas carências sendo concedidas, especialmente no setor de escritórios. A gente está vendo um potencial de elevação dentro da logística, né? Ficou muito tempo ali em 18, R$20 no metro quadrado, a gente já vê algumas áreas chegando a R$30 no metro quadrado, em áreas muito específicas atingindo perto de R$40 no metro quadrado, e nessas taxas de vacância muito baixas, a gente tem uma tendência bastante positiva. Outro gatilho que eles veem como positivo aí, o aumento da ocupação. Talvez no setor de escritórios esteja a grande janela para isso, para aumento de ocupação, já que nos shoppings a gente tem basicamente o portfólio aí com 5% de vacância apenas, na logística a maioria dos fundos trabalhando perto da vacância zerada, nos fundos de renda urbana também no mesmo sentido. Então acho que esse gatilho principal serve aí nos fundos de escritório. Aí eles falam de movimentos de fusão e aquisição, redução de controle de inadimplência e atualização dos laudos de avaliação, ou seja, a possibilidade, né, da gente ter os laudos de avaliação, o valor patrimonial subindo aí desses fundos imobiliários, um vetor também, um gatilho interessante para valorização dos FIIs como um todo. Pontos de atenção, aqui eu acho muito legal, aqui é o cerne principal do motivo para eu ter feito esse vídeo. Em relação aos riscos, perguntamos quais são os principais pontos de atenção a serem monitorados em 12 meses. E olha só, me chamou a atenção aqui que 28,9% dos entrevistados votaram no endividamento como um ponto de atenção bastante relevante. Então o mercado ele tem olhado também para essa questão da alavancagem, né? Esse é um tema muito caro para o investidor de FIIs, esse é um tema que gera muitos debates, a gente sabe do que houve, né, por exemplo, sobre XPMOLs, sobre TRXF, a gente tem visto outros fundos se alavancarem de maneira mais agressiva, então os gestores também sentem isso, eles também têm isso como um ponto de atenção, o que me mostra, pelo menos superficialmente, que a maioria dos gestores entende que o endividamento também tem que ter um controle bastante cuidadoso, né? A gente sempre fala que não vai pelos fundos, eu gosto de alavancagem até 30%, assim, estourando 30%, ideal em torno de 20%, porque eu entendo que isso realmente traz um resultado diferencial para o fundo, mas é um cuidado, especialmente naqueles fundos que não fazem contratos atípicos, contratos com grandes locatários, contratos de longuíssimo prazo, contratos bem travados também, com a sua receita de locação. E o segundo item me chamou muito a atenção aqui, com 28,9% dos votos também, a questão da governança. Então, os gestores entendem também a preocupação sobre governança nos fundos imobiliários. Veja só, esse é um tema que os investidores também cobram muito, né? Que a gestão ela esteja alinhada ao seu cotista, que a gestão seja transparente, que a gestão não seja conflitada. A gente tem visto tantos movimentos de conflito de interesse, já comentei com vocês, por exemplo, na questão do VGHF, de ter inserido 50 milhões em um FOF da casa, na oferta, quando o mercado estava todo em baixa, podendo comprar FIIs com bom desconto, ou outros casos, né, como o HFOF, que tem ali metade da carteira dele praticamente investida em fundos da própria rede. Essas questões de conflitos de interesses, elas são realmente muito importantes. A gente viu um movimento tão relevante de absorção do IRDM 11 pelo IRIM 11, então um dos fundos mais relevantes da
nossa bolsa, um dos maiores patrimônios, com o maior número de cotistas, deixou de existir, ou seja, foi absorvido, simplesmente morreu, em função também, né, de muitas questões que foram levantadas, os conflitos de interesses, a questão na emissão de cotas dentro do IRDM, né, que foi exigida ali a compra de um ativo de escritórios, o EZTB11, né, na época teve ali um movimento forte do BTHF11, fiz um vídeo para vocês falando sobre isso, né, de como essas questões, esses conflitos, eles acabam se envolvendo. Na época que esse movimento de incorporação começou a acontecer, o BTHF11, ele tinha 80% das cotas do IRIM 11. Tudo que fosse aprovado entre IRDM e IRIM 11 precisava do aval do BTHF11. Então, essa questão de governança me chamou muito a atenção por ser um tema também relevante para os gestores. Afinal, eles são os caras que a gente cobra, né? Eu como investidor, você como investidor, nós estamos aqui do outro lado e nós exigimos cada vez mais a questão de governança. A melhoria dos relatórios gerenciais, relatórios mais transparentes, relatórios que trazem dados que realmente fazem sentido para análise, que os relatórios eles não sejam uma peça publicitária, que eles não tragam algo enfeitando a noiva, que eles tenham realmente dados que são sinceros, que são coesos, que a gente consegue tirar da análise dos relatórios as melhores informações para tomar as nossas decisões. Pontos de gargalo, aqui continua essa questão bastante importante de governança aqui. Quais são os aspectos qualitativos mais relevantes no processo de avaliação de um fundo? Que é a questão de qualidade e localização do portfólio é a mais importante em termos de aspectos qualitativos, 50%. E na sequência, com 36% dos votos, a experiência e o histórico do time de gestão. E é exatamente nessa linha aqui que eu lido todos os meus vídeos de estudo de fundos imobiliários para vocês. A importância da gestão é crucial, porque hoje os fundos estão cada vez maiores, mais diversificados, seu patrimônio está enorme. Não faz mais sentido a gente fazer aquela análise pormenorizada, ativo por ativo. Você vai pegar alguns vídeos antigos aqui no canal, a gente abria o relatório e eu olhando ativo por ativo, como é que está a questão da vacância, qual a localização desse imóvel específico, qual a aderência desse imóvel, quais são os principais locatários, como que ele representa em termos de receita, a gente olhando ativo por ativo, minuciosamente, o que esse ativo pode melhorar, como é que ele está sendo negociado, quais são os pares principais de comparação. Hoje, isso está perdendo relevância. E o que ganha relevância, então? Ganha muita relevância a questão da gestão, de você entender essa questão de conflito de interesses, de você conhecer realmente o histórico desses gestores em fundos imobiliários, se eles trouxeram um bom track record, se eles trouxeram resultados positivos para os seus cotistas, se eles aparecem nas horas difíceis ou se eles só querem aparecer nas horas boas, qual o histórico no mercado imobiliário. Então tudo isso é bastante relevante e os gestores estão apontando aqui esse dado também como especial para análise. E claro, a qualidade e localização do portfólio, mas aqui olhando, né, num aspecto macro, olhando mais uma questão geral, você não vai na minúcia de ativo por ativo, você vai naquela questão geral. Poxa, eu tô olhando um fundo de escritórios, ele tem uma boa localização, ele fica ali na região da Faria Lima, fica ali no Itaim, fica ali nos Jardins, ou não, um portfólio em geral sai dessas regiões que são as primárias, né, as regiões de mais qualidade, mais procuradas. Mesma coisa para a logística, quando a gente olha o portfólio como um todo, ele está mais endereçado no estado de São Paulo, ele está mais atendendo às capitais, como é que está a formação do portfólio como um todo e também a questão de estratégia, né, na formação desse portfólio. Então, localização e qualidade, até tem aquela famosa frase, né, quando você olha para o mercado imobiliário, quais são os 3 aspectos mais relevantes? Localização, localização, localização. Isso aqui também foi falado, foi citado. E aí os pontos de melhoria, aqui eu achei bastante interessante também. Primeiro aspecto que foi mais citado foi a liquidez no mercado secundário, né? E esse é um avanço que todos nós seríamos beneficiados, né? Um mercado mais líquido, um mercado com uma negociação mais forte também vai trazer menos volatilidade, vai trazer menos gap de preços, né? Isso aqui é sempre interessante. Então eles querem também essa liquidez. Confesso para você que para nós, pequenos investidores, pessoas físicas, não faz uma diferença absurda, né, essa questão de liquidez. Bons fundos já têm boa liquidez. Os fundos do IFIX em geral têm boa liquidez. Talvez os menorzinhos ali ainda fiquem, né, em torno de 200 mil, 300 mil reais por dia, mas a grande maioria dos fundos do IFIX negocia mais de 500 mil reais por dia, tem uma boa liquidez para nós, meros mortais. Aqui eles estão pensando muito naquele bolso mais profundo, naquele investidor institucional, naqueles family office, e aí esse cara trazendo mais dinheiro pesado para os fundos imobiliários, claro, aqui interesse das gestoras, tá? Questão de segurança jurídica e regulatória também um tema sempre relevante, 36%, até porque no Brasil está cada vez mais difícil da gente ter tranquilidade nesse aspecto. Mas depois eles trazem outros dados que eu achei muito legais. Separei aqui estrutura de custos e ou alinhamento de interesses, né? Então, a própria gestão, os próprios gestores que foram aí respondendo essas questões, colocaram como ponto de melhoria estrutura de custo, alinhamento de interesses. Ou seja,
uma cobrança que nós investidores fazemos muito. Caramba, 1% de taxa, muitas vezes voltado aí para o valor patrimonial, será que é o ideal? Será que a gente não pode fazer um mix de custos, né, entre um valor de mercado e também uma receita gerada, um dividendo gerado? Eu acho que essa questão tem que evoluir. Essa questão tem que ser colocada em pauta em algum momento nos fundos imobiliários. Será que no valor patrimonial é o ideal? A maioria dos fundos fazem dessa forma. E o que acontece? Muitas vezes você cresce o valor patrimonial do fundo, mas não vê o valor de mercado evoluindo. Por quê? Porque o fundo negocia com um deságio enorme. Então, às vezes, esse fundo tem um VP lá de R$100 e está negociando a R$70, e a taxa está sendo cobrada sobre esse VP de R$100. Será que sobre o valor de mercado não é o ideal? Porque quando o fundo vai bem, o mercado entende que ele é um bom fundo, ele precifica ele em torno do seu patrimonial ou até com ágio, a gestão merece receber uma taxa mais completa. A questão de taxa de performance também, acho que é outro ponto que pode ganhar mais discussão, especialmente em fundos de papel, me parece que não faz muito sentido, então gostei desse ponto. Depois eles falam de transparência e qualidade na comunicação, muito em função dos relatórios gerenciais, capacitação dos times de gestão aí é trabalho deles, né, de capacitarem os seus próprios gestores, e 3% eliminação do day trade fee, né? Eu achei bem peculiar, bem curioso isso aqui, né, como ponto de melhoria, eliminação do day trade FII, acho uma bobagem, né, não tem nada a ver isso aqui, todo mercado tem a questão do day trade, os especuladores, eles fazem esse trabalho, eles estão aí para isso e tá tudo bem. A gente que quer jogar ao longo prazo, a gente que quer acumular cotas, formar patrimônio 10, 15, 20, 30 anos, a gente joga outro jogo e tá tudo certo. Quem quer especular tá ali, o cara que acompanha o mercado o tempo todo, enfim, não vejo muito como problema, como ponto de melhoria aqui, não. A questão de recompra de cotas também foi questionada e 50% das casas responderam que não tem nada definido sobre isso, então a gente vê um movimento interessante, né? Algumas casas sendo muito otimistas sobre isso, falando que vai gerar um resultado muito interessante. A própria Red falou muito sobre isso. A verdade aí, ó, que pelo menos 50% nem pensou, nem pautou esse assunto ainda. 23% pensa em fazer a questão de recompra de cotas e 27% nem cogita, né? Então a gente poderia aí colocar como 77% que não tem grande interesse. E as fontes de crescimento, né? A questão de fontes de crescimento, aqui eles colocam emissão private placement. E esse foi o grande foco de crescimento realmente dos fundos imobiliários em 2025. Aquelas emissões voltadas para investidores institucionais, aquelas emissões através de troca de cotas, isso aconteceu muito, foi o grande vetor de fato de crescimento dos fundos imobiliários e eles acreditam que para o ano que vem também 33%. Reciclagem de ativos 31% e emissão ao público geral 28%. Me chama a atenção, só 28%. Né? A gente tem uma expectativa positiva para 2026, com cenário de queda de juros, com chegada de novos investidores, com os bons indicadores dos fundos imobiliários e seus fundamentos, até esperava que eles tivessem um pouco mais de otimismo para chamar novas emissões, para fazer novas ofertas. Então, esses dados aqui me chamaram muito a atenção, achei um relatório muito legal, gostaria até que tivesse mais perguntas, mas entendo, muitas casas até deixaram de responder essas 7 perguntinhas que foram feitas, uma bobagem, tomara que mais gestores venham a aderir nas próximas pesquisas para a gente ter esse calor, esse sentimento do mercado. Mas eu quero saber de você. A sua visão está alinhada com os gestores? Você acredita que 26 não vai ter tantas emissões de cotas assim? Você entende que, por exemplo, day trade é um problema para os fundos imobiliários? Ou você está mais alinhado comigo? A questão de conflito de interesses, a questão de governança, a questão de alinhamento com os seus cotistas é sim o foco principal que os gestores deveriam trabalhar, né? Evitar essas questões, trazer as coisas muito mais claras para os seus cotistas, deixar tudo mais alinhado. Acho que um ponto que não foi tão trabalhado aqui na pesquisa é a questão da consolidação. Será que os gestores acreditam que esse movimento vai continuar forte em 2026? Acho que o grande tema em 2025 nos fundos imobiliários foi a consolidação. Pátria fez uma limpa, até fiz um post lá no Instagram sobre isso, né? Fez uma limpa em várias casas, em vários fundos imobiliários também. A gente está vendo esse movimento de fusão aí no HGLG, trazendo LVBI e Patielli. Será que 2026 vai continuar? Eles acreditam nisso fortemente para 2026? Não foi perguntado, mas eu quero, claro, a sua opinião. E para encerrar, 2 convites importantes. Primeiro, para você se tornar nosso membro aqui no canal, só R$ 4,99 por mês você se torna apoiador, para a gente manter esse projeto de trazer conteúdo de altíssima qualidade gratuito aqui para você. E, claro, você tem também uma comunidade exclusiva, vídeos privados, vídeos com prioridade e tem acesso a um webinar de Fiagro que te ensina a investir nesse produto com tranquilidade. E o segundo convite para você conhecer a Minimal Club. Estou vestindo a camiseta de treino. Acabei de sair do meu treino e vim aqui gravar para você. Corre lá no site. Se você usar o cupom Vai Pelos Fundos, você tem até 12%
de desconto, tá? Não esquece de usar esse cupom e tem muita coisa bacana. Tem calça jeans, tem camisa, tem camiseta. As camisetas servem para todas as atividades do seu dia a dia, tá? Tem camiseta ali muito top para qualquer rolê que você for dar. Tenho certeza que você vai gostar demais e usa o nosso cupom. Valeu demais! Se é a sua primeira vez aqui, não esquece de se inscrever, bater no sininho para receber todas as nossas notificações. Até a próxima, se Deus quiser.